Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2011, quinta-feira. O verbete é o 1836, 4 páginas, 44 elogias e 19 máximos. Eu chamo a atenção que o detalhismo tem 12 máximos. O tema, autopensionização ilícita. A especialidade é a patopensenologia. A definição. A autopensionização ilícita é o ato de pensionizar com má intenção sobre algo ou alguém no micro-universo mental da marginalidade dolosa, infratora, anticosmoética ou criminosa, não expressa por palavras audíveis ou legíveis. O holopensene pessoal baratrosférico. A autopensenidade corruptora do holopensene pessoal. A autopensionização escusa transparecendo na própria psicosfera. O parapsiquismo capaz de desmascarar a ilicitude pensênica dissimulada. A autopensionização ilícita somente começando a ser descartada em definitivo ao nível da dispersidade interassistencial. A ausência das autorreflexões. A criminologia tácita. A endocriminologia. A ilusão do acobertamento da ilicitude no cerne da intraconsciencialidade. A evocação silenciosa dos mega-assediadores extrafísicos. Os maus hábitos das 4 ausências básicas da autoconsciencialidade, ou seja, autocrítica, incorruptibilidade, autodesassedialidade e retilinearidade pensênica. Isso aí leva a pessoa para a invalidez parapsíquica. Agora, na remissiologia destacamos 5 verbetes dos 15 apresentados. Ato de pensionizar, autopensionização cosmovisiológica, auto-ortopensionização, bagulho autopensênico e linearidade da autopensionização. Frase enfática. Infelizmente, para a maioria, a autopensionização ilícita se insere entre os derradeiros megatrafais a ser extirpados do temperamento da consciência a caminho da autodispersidade. Você ainda se vitimiza autoconscientemente com a autopensionização ilícita. Por qual razão? Agora, pergunta. Mesmo tendo-se a noção clara de todos os danos advindos da autopensionização ilícita, na exemplologia pode-se traçar uma gradação de qual autopensionização ilícita é menos nociva, se podemos falar assim, para mais maléfica, tanto para o emissor quanto para quem receberá esses fatos pensênicos? Olha, aí depende da pessoa e o que ela pensa. Aí varia muito. Uma pessoa, por exemplo, ela pode ter mais influência sobre a vida das outras ou menos influência. Isso tudo depende. Se ela erra intraconsciencialmente, pode atingir maior número de pessoas ou menor. Então, isso aí varia muito. Em parafatologia, poderia aprofundar o item os danos energéticos resultantes da autopensionização hedionda em consciências, subhumanos, ambientes e objetos. Tudo que nós pensamos, nós alimentamos a nossa atmosfera de vida, que nós chamamos de holopensênio. Então, se a pessoa tem uma pensionização anticosmoética, ela piora o ambiente que ela vive. E todos que estão vivendo com ela vão sentir isso. Então, por exemplo, a pessoa pode pensar mal com a cara melhor do mundo, mas o resultado daquilo sempre aparece na parapsicosfera, no ambiente, no holopensênio, na atmosfera de vida. Outra, pode ampliar a diferença entre dessomar por desintegração, que é a bomba de Nagasaki, e a cremação quanto ao holossoma? Não, aqui tem... A senhora está confundindo as coisas.
A desintegração da bomba Nagasaki é uma dessoma. A dessoma é vivida no soma. Então a pessoa dessomou na hora, instantaneamente. Isso é o pior tipo de dessoma que tem. Agora, a cremação já é outra coisa. Aí já não tem mais consciência, é só o cadáver. Então não confunda uma coisa com outra. Não tem nada que ver a situação. Dessoma é uma coisa. Cremação é outra coisa. A cremação vem depois da dessoma. Outra, terceira aí. Assisto às vezes às tertúlias via internet. Sou simpático ao espiritismo kardecismo. Não acho que o senhor seja desrespeitoso quanto ao kardecismo. Simplesmente são ideias no intuito de mudanças para o crescimento e não ficar na estagnação. Kardec diz, se a ciência provar alguma coisa que vai de encontro ao espiritismo, fique com a ciência. Olha, companheiro, é muito fácil falar essas coisas, mas veja, eu passei lá 28 anos, repeti isso 100 vezes, não adiantou nada. Muito pouca gente saiu de lá comigo. Sempre gosto de ler e ver assuntos novos. Estou vendo as tertulias via internet de vez em quando. Não entendo nada desses verbetes esquisitos, mas parece que alguma coisa entra na minha cabeça. Sou meio burraldo, mas sou teimoso. Olha, você insista, não desista. Agora, o melhor para você era ler o Nossa Evolução, para começar. E qualquer coisa, se aparece, nós vamos debater um negócio. Ou eu e você, ou você e o tertuliário. Vamos entrar nessa para clarear sua cabeça. Sempre ajuda. Agora, ó, não adianta defender o espiritismo, não. Virou uma seita cristã, tudo superado. Isso é demodê, está fossilizado há muito tempo. Agora a outra, na página 66, na paradoxologia, o senhor poderia aprofundar mais o paradoxo da patopensenização, da consciência em repouso, poder ser mais exaustivo energeticamente, se comparada à consecução de atividade extenuante prolífica. Isso aqui é o chamado paradoxo do boavidismo. É aquela pessoa que deita na rede, sombra e água fresca e fica pensando mal de alguém. Ela faz mais mal ali naquela rede, daquele jeito, do que se ela estivesse fazendo alguma coisa, por exemplo, plantando mandioca. Não, plantando mandioca, como eu gosto de falar aí, que é uma coisa boa. Você sabe quando a gente vem aqui para o CE, que eles estão fazendo um mandiocal aí perto. Já está até bonitinho, eu estou vendo desde que começou. A mandioca é bonita aí. O terreno parece ser bom. Agora a outra. Li no verbete de intermissão mudancista sobre curso intermissivo primário e avançado. Gostaria de obter maiores informações sobre esse assunto. Peço dicas de biografias para que eu possa conseguir maiores explicações sobre suas diferenças e aptidões. Olha, o melhor que você faz era dar um pulo aqui na Cognox e fazer interlocução, conversar com os intermissivistas que tem aqui. Aí você vai ver quem é que fez primário e avançado. É o melhor que você faz, e é ao vivo. De outro modo, tem que estudar muito aí para ver o que se passa. Agora, ó, sobre aquela nossa amiga lá de São Paulo, sobre a sua filha e o acidente de carro, o melhor que você vai fazer é assinalar, registrar tudo que aconteceu nesse acidente e ver o que vai acontecer na frente sobre o processo do sonho dela. Não é acidente que aconteceu, eu estou falando do sonho do acidente. E anotar isso num papel. Agora, com o tempo, ver o que vai acontecer com a história. Agora, ó, uma coisa que é boa seria a sua filha e a senhora estudar o que é o estado vibracional para melhorar o ambiente de vocês. Agora, eu quero dizer para vocês que da Folha de São Paulo, católico não pode se confessar pelo iPhone, diz o Vaticano. Então, veja, o Papa proibiu, falou que tem que ser feito pessoalmente. Quer dizer, pode ganhar o dinheiro, você pode pagar lá, etc., mas não pode ser oficial. Não é oficial. Quer dizer, quer ganhar mais dinheiro ainda. Outra, do Estadão. Uma hora de siesta pode deixar as pessoas mais inteligentes. Isso aqui tudo é que eu falo faz 60 anos. Eu pratico a siesta. E realmente melhora. Aqui está falando.
Um estudo da Universidade Californiana de Berkeley revela que 1 hora de siesta pode tornar as pessoas mais inteligentes, pois serve para despejar a mente e melhorar a capacidade de aprendizagem. A descoberta reforça a hipótese que o sono facilita a descoberta. Morro de rir mesmo. Eu falo isso faz 60 anos, todo mundo sabe, quem já mexeu com essas coisas. Besteira, né? Mas sempre é bom falar, sempre vai ajudar. Estadão também. Escrever à mão melhora o processo de aprendizado, aponta estudo. Escrever à mão fortalece o processo de aprendizado, segundo o estudo da Universidade de Stavanger, na Noruega. O processo de leitura e escrita envolve uma série de sentidos. Ao escrever à mão, nosso cérebro recebe um feedback de nossas ações motoras, juntamente com a sensação de tocar em um lápis de papel. Esse tipo de resposta é significativamente diferente daquilo que recebemos quando tocamos e digitamos num teclado. Eu vivo falando isso aqui. O povo está emburrecendo devido ao processo da digitação. Agora, começou a emburrecer com a máquina de calcular. Isso já faz algumas décadas boas. Outra do Estadão. Caminhadas beneficiam memórias em idosos. Exercícios físicos aeróbicos podem diminuir a perda de memória em idosos e prevenir o declínio cognitivo associado com o envelhecimento. Indica estudos que será aplicado esta semana em site e em breve edição impressa da revista Proceedings of the National Academy of Science. Isso aqui também é coisa antiga, porque eu já uso a esteira aeróbica desde que ela foi construída. E a primeira que eu quis comprar custava mais de $12.000. Aí eu recuei, esperei ela diminuir. Quando ficou com poucos $1.000, aí eu comprei a primeira, muito antes de chegar até no Brasil. Agora, gente, eu queria que vocês hoje dessem umas palmadas aqui numa pessoa de alto nível, que é uma das grandes personalidades de Medianeira. Ele veio com a Cecília, é esse nosso amigo que está ali, o Ótimo, o professor Ótimo. Olha só como é que ele parece ator lá de Hollywood, na idade dele, com os cabelinhos brancos. Olha lá, olha o charme do alemão, fora de série. Esse aí é fora de série. Agora, a Cecília falou que um dia ele ia aparecer aqui e veio para ver os amigos, etc. tal, conhecer a turma. Isso aí não é fácil. Quer dizer, eu até falei com ele, precisa de ver qual o santo do dia, né? Na folhinha de Medianeira. O que é que tem lá? Medianeira tem folhinha de santo. Cada dia tem um santo, cada coisa. Hoje precisa de ver qual que é o santo que trouxe ele aqui. Fora de sério. Vocês estão vendo a simpatia desse homem? Vocês não conhecem a cabeça. Fora de sério. A Cecília que conhece bem. Agora, o que é engraçado é que a Cecília apareceu para ela e falou assim: que negócio é esse? Hoje é quinta-feira, não é sábado? Aí ela explicou tudo, o que veio. Aí, daí a pouco, ela aparece. Já. Fora de sério, eu preciso de ver mesmo o que é que tem hoje. As energias, né? Meu povo da Alemanha, tal, um negócio muito sério. Agora, aqui outra pergunta. Boa tarde. Estão me cumprimentando a gente aqui. Poderia me explicar o porquê da fobiologia ser neofilia na página 66? Vamos ver o que está escrito aqui. Fobiologia. Fobiologia. Anelfobia. É isso? Não, é neofilia. Não, é neofobia. Eu não entendi aqui qual é a pergunta do nosso amigo. Fobiologia. O meu está assim, anelfobia. Seu também? Então ele deu errado. Não é neofilia, não, é neofobia. Neofilia é outra coisa. Agora, o que é que eu estou falando na neofilia? Eu estou falando sobre a criticofilia e anticosmoeticofilia. Então, isso tudo aí está envolvido na questão da autopensionização ilícita. Agora, outra pergunta. Os tópicos da minha GESCOM são relacionados com assuntos técnicos da multidimensionalidade, semelhante aos livros do professor. No entanto, gostaria de saber a localização estatística na qual o professor me encontrou. Era curso intermissivo, como nexo inferior ou como nexo intermediário? Não, era processo da
crosta. É um negócio bem próximo aqui das nossas coisas. Fica firme. Agora, o professor Ivan ainda não chegou, não, né? Aquele da turma aí que vem, não veio ainda. Se ele chegar, eu quero falar com ele hoje ainda, que eu vi aqui o material que ele escreveu, muito sério, para fazer pesquisa. Sabe quem é o professor Ivan? Aquele que senta ali, faz as perguntas. Tem cara de cientista. Ivan. É Ivan da Fabiana, a Fafá. Aí a gente pode falar que é a Fafá e o Vanvan. É um casal simpático, cheio de vida. E eles estão sempre perguntando alguma coisa. Mas olha, sobre a autopensionização ilícita, eu sei que não diz respeito a vocês, mas vocês precisam de pensar que vocês vivem com outras pessoas. Inclusive, vocês vivem comigo. Vocês já pensaram, se eu tiver autopensionização ilícita com toda a minha energia, vocês estão perdidos. Como é que fica? Ô Marcelo, você quer falar? Preciso pegar um microfone. Hoje eu apresentei o Marcelo para minha mulher. Vocês sabem que a Graça, minha mulher, é doida com o processo de biblioteca, museu, etc. Então tem um museu lá de História Natural de New York. Eu já fui a esse museu, antes de conhecer a Graça, eu já ia lá. Mas aí eu banquei o bobo de levá-lo uma vez. Depois disso eu tive que ir lá milhares de vezes, para ver tudo. Ele trabalha num dos maiores museus do Brasil, talvez seja um dos melhores, que é o museu lá da Quinta da Boa Vista, aquele grandão nacional. Ele trabalha lá há quantos anos? Pois é. E ele faz coisa boa, porque lá eles andaram reformulando lá. Eu tinha muito contato lá com o museu de Vida do Solo, Leão dos Sinos, que era meu amigão de casa. Agora ele trabalha lá, mas ele nem conheceu o solo, dentro da situação. Mas olha, o que você quer falar, Marcelo? Não, porque muitas vezes a gente nega a autopensionização ilícita, só que a gente só consegue ver nossos defeitos e dificuldades no outro, né? Então, eu queria que você ampliasse isso, né? Como trabalhar essa autopensionização, né, de uma maneira teática, cosmoética. O problema é você ver os pensamentos negativos da pessoa sem ter pensamento negativo contra ela. Isso é o paradoxo da sua vida. A vida toda você vai ter que enfrentar isso. E outra coisa, você tem que fazer assistência, você tem que ir na baratosfera, resgatar a pessoa que está lá com o CIEX e não pensar mal. Nem da baratosfera, nem dela, nem dos outros assediadores em torno dela. Esse é o caminho. É o jeito. Agora, gente, se vocês forem ao Rio e quiser ver o Museu Nacional, é bom tocar no Marcelo, que ele pode bancar o Cicerone para a pessoa lá dentro. Que lá eles reformularam. Por exemplo, as minhas antigas múmias já não são mais do jeito que eram. Elas estão agora em bolhas especiais, etc. Tal. Tudo lá mudou. Eu perguntei para ele sobre o Bendengó, ele falou que o Bendengó voltou a vedete, né, de ficar lá logo na entrada, etc. Tal. Você sabe o que é o Bendengó, né? É uma das maiores pedras do céu que já caíram no Brasil. É aerolito grandão. Agora, eu conheci isso desde que eu fui ao Rio a primeira vez, que eu visitar tudo quanto é museu, né, para ver. Agora, chefe, aqui está esse filme. É uma droga, tá? Tá aí para você. Eu vou conversar depois com o Jarbas. É só filme de ação boboca, que enrola tudo. Eu quero ver se você arranja um dia ou uma hora que você tenha bastante paciência, porque tem 2h30, para ver se você vê pelo menos meia hora. Tá certo? Agora é uma droga. Eu, pelo menos, lavei minhas mãos, tá certo? É verdade que a ingestão de carne vermelha pode atrapalhar o processo da projeção consciente? Não, carne vermelha não. Agora, o que pode atrapalhar é a pessoa comer, por exemplo, um boi inteiro e querer se projetar. Aí, faz mal. Se ela comer um frango inteiro, vai criar problema para ela. E isso não há dúvida que cria problema. De modo que precisa de ter
vamos dizer, uma dieta adequada para sair do corpo. Agora, isso da pessoa procurar comida que ajuda a projetar ou não projetar, isso tudo é ilusão, é apenas simpatia, um processo de superstição, isso é folclore. Eu até já escrevi sobre isso muito. Você quer falar alguma coisa? Para manter a ortopensinização, qual que é o melhor caminho de... O que a gente deve fazer para... Fazer com você ou com a outra pessoa? Comigo. Fazer com você vergonha na cara, que o negócio que eu falo assim, para a pessoa, né, raciocinar com correção, com equilíbrio, ter boa intenção. E outra coisa, fazer higiene consciencial. Não pensar coisa ruim, pensar coisa positiva, principalmente na hora que a pessoa vai dormir. Então, quando tem isso, o ideal é a pessoa fazer exercício físico para ela ficar cansada, ia ser mais fácil fazer higiene mental. Não, aquela coisa também que você falou na TENEPS, pode também ser fora pensar na pessoa. Na TENEPS, isso é uma técnica para a pessoa desenvolver e evoluir mais depressa. Então ela pensa em tudo que ela fez de errado durante o dia e coloca energia em cima das pessoas que por acaso ela não tenha procedido corretamente. Agora... Isso ajuda, principalmente se a TENEPS for durante a noite, que ela faz diretamente, logo em seguida, né, daquilo que ela cometeu, o ato. Mas eu posso dizer que é uma afirmação assim meio esquisita, mas a ortopensenidade, ela é promovida pela própria autopensenização. Acho que é não, isso. Quem domina os pensamentos é a própria consciência, seja para melhor ou para pior, seja para melhorar ou para piorar, tudo é um processo do egão. É a vontade da pessoa que manda nisso. Agora, a retilinearidade sempre ajuda. Agora, você viu que esse verbete, ele tem aqui as quatro ausências básicas da autoconsciencialidade que nós vivemos falando aqui, que eu vou repetir: autocrítica, incorruptibilidade, autodesassedialidade e retilinearidade pensênica. Mas aí é numa ordem, isso é numa ordem? Olha, pode ser na ordem sim. A pessoa que não tem autocrítica, ela acaba sendo corrupta. Se ela é corrupta, ela está fazendo autoassédio. Se ela tem autoassédio, ela tem o heteroassédio. E com isso, mostra que ela não tem nenhuma linha correta de pensamento. De modo que esses quatro aqui são violentos. Agora, essa autodesassedialidade tem que colocar que o processo é de desassédio pessoal e desassédio também com referência às outras consciências. Na verdade, então, são 5 variáveis juntas. Essas 4 você já trouxe antes para verbete? Não é a primeira vez que você coloca? Não, nós já falamos disso aqui umas 50 vezes só. Isso deve ter nos 5 verbetes. Agora, outra coisa, viu, Arlindo, que eu chamo a atenção, é a criminologia tácita. Quer dizer, é uma criminalidade que existe sem ninguém falar nada. A pessoa faz o mal só de pensar, só de pensionizar negativamente. Então isso é a criminologia tácita. Tácita quer dizer calada, silenciosa, muda, sem expressar o processo. E outra coisa, a endocriminologia é a criminologia dentro do universo micro ou intraconsciencial da pessoa, da dela. É o micro-universo. Então, endocriminologia e criminologia tácita. Isso aqui define tudo como é que a gente é. Agora, por exemplo, eu acho que é um absurdo, é um descalabro, é um disparate, é uma loucura um intermissivista ainda ter pensamentos negativos, bravos, continuados. Por isso que eu venho falando, você faz higiene consciencial, você deixou de pensar mal dos outros, modo que isso aí é importantíssimo. Val, Não é? aqui, tudo bem?
Eu queria falar duas curiosidades aqui. Uma a respeito lá dos museus. Esse museu da Quinta da Boa Vista é bom mesmo, né? Se bem que eu não vou há um bom tempo também, né? Com a reformulação. Certo. Mas um outro museu legal que eu fui... Aqui, ó, o Marcelo andou reformulando todo o museu. É? Quem é? É? Não, ele Marcelo de informática lá fazer o negócio. Lá mudou muito. A fachada agora é amarela, igual a tertuliana. Vai perto do Jardim Zoológico lá, né? Tá muito bacana. Agora tem um outro museu que eu não conhecia no Rio, eu fui ano passado, quando fui lá tive na Urca lá, o de Geologia. Geologia. Esse é e tem um circuito de paleontologia e tal, tipo aquelas coisas de Disney. Pequeno, mas muito instrutivo também, além das pedras. Tem também aquele museu histórico lá também, você indo para a cidade, lá perto da... Tem, aquele também é muito bom. Aquele também é interessante. Aquele também. Agora, eu sempre gostei mais, foi desse aí, o Nacional. Esse aí teve uma época meio um pouco largado, assim, porque ele pois grande, mas né? Agora ele está reformulado. A Quinta da Boa Vista acho que está toda... É outra condição. Toda reurbanizada. Vale a pena, quem vai ao Rio, ver esse museu. E agora esse da Urca, do lado do Benjamin Constant ali também. Ninguém conhece muito. Mas tem coisas interessantes, quem gosta de pedra, de coisa de geologia. Agora, outra coisa que eu queria falar, é um negócio meio boboca até, mas quem quiser ver, eu postei lá no Facebook, saiu um videogame que chama Limbo, né? Que vai um bonequinho, né? Que seria quem está fazendo o resgate, o amparador, faz o resgate lá na baratosfera de uma moça. Sim. Aí aquele ambiente de infernal... Videogames. Não, eu sei o que eu tô falando. Seu fim é triste. Sim, mas não, mas vale a pena, não tem que estudar tudo? Tem. Então. Agora, de qualquer maneira, existe aquela expressão que eu às vezes falo, seu fim é triste, continuar assim. Não, mas olha, não precisa jogar o negócio, é só ver que é engraçado mesmo. Fizeram uma coisa parecida com a baratosfera, mesmo o sujeito vai resgatar. Precisa saber se espremendo tudo, se não leva a pessoa para a baratosfera. Tem que saber também. Jogo, isso é um perigo. Mas olha, o que você queria falar? Na questionologia, o senhor fala que a pessoa, você, leitora, ainda se vitimiza autoconscientemente com a autopessimização ilícita. Que o senhor falasse mais dessa questão da autovitimização com a autopessimização ilícita. Não, que o processo todo que a pessoa faz. Uma pessoa que pensa mal, ela está pensando mal contra quem, em primeiro lugar? Contra si mesma. Então, veja, isso perturba, cria problema, desequilibra. Não é só estressamento, não é só um problema de tensão, mas a gente nunca sabe, uma pessoa começa a pensar mal, para onde vai? A depressão, suicídio, loucura, acidente. A pessoa começa a pensar mal dirigindo carro, ela acaba batendo na árvore. É assim um monte de casos. Outra coisa, o cara brigou com a namorada e saiu danado da vida, pegou o carro. E começa a pensar mal, danado da vida dela, e acaba tendo acidente. Um monte de acidente acontece depois de alguma querela entre namorados. Jovem tem um monte deles. Às vezes não tem tóxico nenhum. O tóxico foi ódio, ressentimento, desamor, mágoa, ira, ojeriza, raiva. Tudo isso leva... Isso é pior. E outra coisa, não existe bafômetro para ver. E outra coisa, às vezes essas pessoas não dão nem para fazer exame, porque morrem. Ninguém sabe o que é que matou. Aí se de investigar lá para ver. Teve um cara que bateu o carro uma vez e morreu na hora. E foi numa pedra. E numa curva. Eu examinei aquilo lá e falei assim, ele deve ter brigado com a namorada. Ninguém sabia daquilo, ninguém viu nada. Aí foram ver com a namorada, era mesmo. Ele tinha acabado de brigar com ela, saiu danado da vida, bateu com o carro. Não tinha toque, não tinha nada. 28 anos de idade. Um caso sério. Agora eu já vi vários assim. Então, primeira coisa, se você tem uma querela, uma controvérsia com alguém, seja com seu duplista ou a duplista, qualquer coisa, não deixa o carro onde ele estiver. Pega ônibus, avião, helicóptero ou bicicleta. Sabe? Bicicleta é melhor, mas mesmo assim você tem que ter cuidado. Sabe como é que é? Mas carro não dirija, porque senão pode acontecer acidente. É muita gente que morre com isso.
na pensionologia, Sim. Na quarta linha de baixo para cima, tem assim, a autopensionização ilícita, somente começando a ser descartada, em definitivo, ao nível da desperdicidade interassistencial. Aí começa, eu pensei assim, começando a ser descartado. Então é sinal que não descartou totalmente. Aí o que eu não admito muito que isso aconteça antes, não. A pessoa precisa saber muito bem que tem assédio e que ela pode dominar a si mesma ou não. Enquanto ela não reconhece que ela pode ser assediada, ela é assediada por si mesma. Entendi. É o óbvio. Uhum. Escuta, se ela não reconhece que é assediada... É o primeiro passo, né, para você resistir. Como é que fica? Uhum. Isso mostra que ela é auto-assediada. Porque aí tem algumas tertúlias... Se ela é auto-assediada é porque pensa mal de alguém, pensa mal dos outros, de algo, de alguma coisa. Então, tem algumas tertúlias que eu já estou entendendo isso, que a desperdicidade, no resumo da história, é a autodesassedialidade. Só que aqui quando fala assim, começando a descartar em definitivo, aí a minha pergunta é assim, mesmo sem descartar totalmente, o que leva um monte de gente aqui está vivendo sem ter descartado em definitivo. Sim, mas o que leva, junto com isso, a você ser mais refratário ou menos refratário do heterassédio? É a pessoa que não dá valor para o processo do assédio. Vai lá na rua, né? Tem um monte de gente que não admite isso de modo algum. Aqui nós todos somos exceções. Eu então falo para vocês, mais uma vez, o assédio interconsciencial é a maior doença da humanidade. Então, como é que fica? Todo assédio interconsciencial ele existe devido ao autoassédio da pessoa, que predispõe o heteroassédio. Então, vamos pensar. Então, vê se eu entendi, então. É assim, então, mesmo que não tenha totalmente descartado os autoassédios, eu posso me tornar um pouco mais refratária se eu admitir que existe ou que não existe, se eu ficar atento. O problema todo é o seguinte: se você pensa bem em favor dos outros, isso tem que ser para todo mundo, o tempo todo, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Se você pensa mais ou menos, é isso que eu estou falando. Agora, eu só acho que a pessoa descarta isso com a dispersidade. Começa... É a hora que a pessoa começa a assistir os outros. Aí ela conhece mais a outra pessoa, ela vai ter mais paciência, ela vai tentar expor a coisa com detalhes, entende? Ela vai até o fundo do poço para ajudar. Se não vai, se a pessoa não tem, vamos dizer, fôlego, se ela não tem nem estupim, você está entendendo? Então, como é que fica? Não é estupim curto, não. Às vezes ela nem tem estupim. Então, isso não funciona. Então, o que eu vejo para acabar com a ilicitude da pensionização é a dispersidade, é a melhor coisa que tem. Então, por exemplo, eu já vi psiquiatras, já vi psicólogos, homens, mulheres, que pensavam muito mal dos outros. Já vi brigar coisas horríveis entre esses profissionais. Então, só de conhecer certas coisas não quer dizer que a pessoa assume aquilo. Ela, às vezes, até reconhece o processo teoricamente, mas ela não vivencia. Para vivenciar mesmo, não pensar mal dos outros, desde o ano passado eu estou falando muito disso aqui, que nós estamos num nível que a gente precisa levar isso em consideração. Não pensar mal dos outros, perdoar todo mundo, ultrapassar, remover todo o processo negativo que tem. Então a refratariedade, então, ela só se instala quando você erradica completamente essa... É o jeito. Eu queria, por favor, que você falasse sobre a ciclologia na página 65, esse ciclo da vingança. Como é que ele acontece, como é que... Os malefícios a gente imagina, né? Você está falando, é o ciclo? O ciclo da vingança. O ciclo da vingança. É. O ciclo da vingança é o seguinte,
É aquele processo que a pessoa fica com raiva de alguém, devido a algum desequilíbrio qualquer. Então, o que se passa? Com o passar do tempo, ela começa a pensar em arranjar uma represália, uma desforra, alguma coisa para dar o contra. Isso é que é o princípio de Talião. Então, ela começa a pensar na vingança. Ela acaba, às vezes, chegando às vias de fato e vinga. Aquilo tudo cria para ela, durante séculos, um processo da interprisão violento que ninguém sabe até onde vai. Por quê? A vingança, quando ela ocorre, ela amplia aquele dolo, aquele crime, aquela fissura que a pessoa cometeu, alguma coisa. Então isso piora cada vez mais. O ciclo da vingança é um dos piores que tem. Imagino. Em matéria de baratosfera. Entende? Tem uma outra pergunta em principiologia. Os abusos do princípio da invendabilidade externa da liberdade interior. Aonde está isso aí? Na segunda linha de principiologia. Os abusos do princípio, esse aqui? Os abusos do princípio da invendabilidade externa da liberdade interior. Não, o problema todo é o seguinte: é impossível você guardar o que você pensa a rigor. A gente não lê o pensamento das outras pessoas, mas se a própria pessoa ela insiste em determinados pensamentos, aqueles pensamentos acabam sendo mostrados por atitudes, por gestos, pela postura, o jeito dela. Quem sabe ler as pessoas acaba chegando lá. Parece que tem até uma série que chama Lie to Me, quer dizer, minta para mim, que a pessoa começou a estudar os processos de mentira e verdade. Como é que é? Então a pessoa começa a ler as pessoas. Parece que tem uma série sobre isso. Eu não vi porque quase sempre passava nesse horário nosso de tertúlia, eu nunca vi. É Lie to Me. Alguém você já viu? É isso mesmo? É minta para mim. Agora, isso é devido a esse processo que, com o passar do tempo, você pode ler a pessoa se ela está falando a verdade ou não. Com isso, você convivendo com ela, você acaba vendo o nível de verdade e inverdade, de mentira que tem na vida dela. A capacidade da pessoa. Isso aqui pode criar uma síndrome silenciosa na pessoa, daquela postura... fechada, etc. Tal. Tudo isso existe. Toda pessoa que ela é muito introvertida, ela tem problema sério. E quase sempre esse processo da introversão, se ele é prolongado, tem alguma mágoa lá no fundinho. Você vai examinar, tem sempre alguma mágoa. Então ela é mais calada, ela não fala as coisas. Que ela, até um certo ponto, desistiu da situação. Então ela só pensa mal. Isso é a pior coisa que tem. Ela se violenta e com isso ela se intoxica. Ela fica toda intoxicada. Processo patológico violento. Bravo. Entende? Tá ótimo. Obrigada. Sim. Violenta porque ela não fala isso que você está falando? Porque ela não se posiciona? Escuta, a própria psicologia de vocês explica que o ideal é a pessoa expor toda a raiva que ela tem para descarregar. Porque quanto mais ela ficar com ela, mais ela se intoxica. A psicologia admite isso hoje, tudo claramente. É uma das técnicas que existem de terapia, né? Mas às vezes a pessoa não sabe que então, está mal. Tem aquela pessoa que fica guardando aquilo, melhor é ir lá e conversar com calma, parlamentar diplomaticamente com a outra pessoa para resolver o problema. Não deve deixar passar. Não, sim. Mas às vezes a pessoa não sabe, né? Porque às vezes a outra cede, ela fica pensando mal dela mesma. Pois mas se não sabe, está pior ainda, né? Então aí cega, é surda e muda da própria realidade intraconsciencial. Então, essa precisa estudar mais a si mesma. O ideal é a consciência terapia. Indica para ela ser evoluciente. Professor, seu caminho. Aqui na 64, página 64, pensenologia, sétima linha. Autopensenidade corruptora do holopensene pessoal. O que eu queria é, assim, fazer um paradigma
com a questão da parafisiologia do holochakra, com esses pensamentos, com os patos pensênios contínuos, vai haver uma alteração do holochakra, não é verdade? Vai de tudo que é energia, né? Desde que a pessoa pensou ruim, ela vai fazendo, fica tudo carcomido, corrompe tudo, piora. Quer dizer, apodrece a atmosfera da pessoa. Sim. Isso é aquele do cara que chegou para mim e falou assim, não, eu estou vivendo uma atmosfera podre. Eu falei assim, você está vivendo no lixão? Eu falei assim, não, é tudo limpo, mas o ambiente de pensamento é horrível. Sim. Ele trabalhava numa repartição. Seguindo essa linha de pensamento que eu venho pesquisando, no caso, havendo uma alteração no holochakra, consequentemente, há deformação no psicossoma. Havendo deformação no psicossoma, vai haver deformação na ressoma, no soma. Não, e outra coisa, a gente olha para a psicosfera e vai ver tudo. A pessoa está cheia de lacunas, buracos. Então é isso que no orientalismo eles falam, que olha para a pessoa e fala, você está cheio de buraco. Lado esquerdo está aqui um buracão na sua aparência. Essas coisas todas tem. Consequentemente, virão então por ele próprio, pelo seu próprio holopensene, ele poderá vir como uma consciência deformada, deficiente. Não, isso é inevitável. Não? Se o negócio continua a vida toda alterada, aquilo vai alterar o holossoma dele lá. E esse processo de alteração vai prejudicar a genética da próxima vida. Isso é regra. E pode ser, no caso, tanto a deficiência física como a doença mental. Pode ocorrer ambas. Tudo concomitantemente, tudo junto. Depende do nível, né? O nível do estrago. Então, ele pode deformar o seu cérebro físico, originando a deficiência física, ou ele vir com um cérebro perfeito, doente mental, mas patogenicamente tudo isso deformado. Tudo isso acontece. Obrigada, professor. Psicologia. Eu queria entender melhor essa diferenciação da intelectiva para emocional. Vamos ver. Autopensionização ilícita intelectiva. A pensenidade dolosa com predominância no PEN do pensene ou de origem mental somática cavilosa. Quer dizer, então, a pessoa tem ideia, mas é mal intencionada. Agora, a autopensionização emocional. A pensenidade dolosa com predominância no SEM do pensene ou de origem instintual subhumana. Aqui é a pessoa que é mesmo a anta. Você está entendendo? O processo ainda é subhumano. Agora, a autopensionização ilícita energética. A pensenidade dolosa, com predominância no N do pensene, com imediata manifestação objetiva contra o alvo ou a vítima, ou seja, com a realização prática do pensene patológico. Porque a energia é que movimenta dentro do pensene. A ação maior que existe real é a do M. Então, se a pessoa tem essa autopensionização ilícita energética, é que funciona pior sobre todo mundo. Por isso que o negócio da pessoa é o seguinte, é necessário que a gente estude muito a nossa força presencial. E é por isso que tem aquelas pessoas que têm uma força presencial grande que faz um mal danado. Por exemplo, o Hitler era isso. Entende? E o povo então fala da eloquência dele, o modo, mas não é. Ele era negativamente inteiro e a energia dele contagiava aquele povo todo. Se olha que ele empalmou, dominou, ele conseguiu contagiar milhões de alemães que caíram no bico dele. Isso é uma coisa seríssima, os nazistas. E outra coisa, até hoje ainda tem nazistas paratrosféricos que estão aí. Muitos desses devem ter sido até alemães da época. Que renasceram, com as mesmas ideias. Isso é possível. Aqui no ar, na sua frente, na página 65, em numerologia, podia falar um pouquinho desses 3 primeiros aqui? O ataque silencioso, a ofensa muda e o insulto velado.
Conta qual que é o enumerologia. Enumerologia? O ataque silencioso. O ataque silencioso é aquele que você pensa mal lá da vizinha e não faz nada, você só pensa. Ela nem viu que você estava olhando na janela contra ela, lá atrás do vidro, ou atrás da cortina. Isso é ataque silencioso. Essa energia que a gente for soltar contra a vizinha é um ataque silencioso. Quem você não entendeu? No momento que você joga um pensamento ruim para a pessoa e a pessoa está fragilizada, essa pessoa pode ter consequência aí. Se ela se acidentar, qualquer coisa, você é responsável por isso. Sempre está sempre. Não, só de pensar mal, a pessoa é responsável pelos pensamentos que tem. Seja com quem for, sobre o que for, o tipo que for, isso é o tempo todo. Agora, o ataque silencioso é justamente isso. Agora, veja, olha o resto. A ofensa muda. Como é que é isso? Você falou, filha da mãe, não sei o que é, e outras coisas mais da pessoa. Isso é uma ofensa muda. O insulto velado xingou tudo, várias descendências, e fez uma maldição da pessoa sem falar nada, só de pensar. O desrespeito inconfesso, não falou nada. A indignidade camuflada, o crime invisível, o assédio explícito. Agora, isso tudo é um assédio explícito. Para quem? Os assediadores, os amparadores. Eu, por exemplo, que sei ler alguma coisa da parapsicosfera da pessoa, eu vejo isso tudo. Entende? Faz parte do serviço. Minha vida toda eu dei muito valor para a leitura das pessoas. Essa autopensionização ilícita, ela faz parte do temperamento da pessoa? O temperamento é o mau temperamento dela, né? Mas não é. Ela é destemperada intrafisicamente. Você tem ideia disso? Ela não tem equilíbrio, não tem harmonia. Ela não tem pacificação interna. Quer dizer, ela tem um inferno dentro de si. Esse que é o verdadeiro inferno, não é a baratosfera. Inferno ou paraíso a gente tem dentro da gente, depende da gente. Então esse mega trafora é uma das coisas mais difíceis de tratar. Mega trafar. Mega trafar. Esse é terrível. Por isso que eu vivo falando, pense bem a favor das pessoas. Não guarde ressentimento, nem mágoa, nem suscetibilidade. Entende? Nenhum processo de ira, raiva, ojeriza, ódio, tudo isso é loucura. Val, e quando o ectoplasta, ele tem energia, né? Ele está pensando mal de alguém. Como é que é esse processo da energia? Esse é o pior, esse derruba, faz mal. Se a outra pessoa estiver ruim, ele se envolve em tudo. Por isso é que tem muito médium de efeito físico que dessoma moço. Porque qualquer coisa dele funciona demais. E funciona contra ele. Aí os assediadores entram e contra ele. E o problema todo é o seguinte, a pessoa tem que ter parapsiquismo, ela tem que ver o que ela faz com esse parapsiquismo. Então, é um perigo isso aí. Mirabelli, ele achava que ele dominava o processo, qualquer lugar que fosse. Então ele atravessava a rua cheia de carros sem olhar. Um dia um carro passou em cima dele. Assim um monte de médium efeito físico. Nós temos que saber. Agora, a ectoplastia na pessoa é para a pessoa ficar ainda mais atenta, desperta, lúcida sobre a sua realidade. Que ela tem uma vida mais perigosa do que os outros. Isso é uma regra. Sim. De novo aqui. Quando a patopensionização é dirigida à pessoa, a gente está vendo, está assistindo, e quando não é, com o parapsiquismo que a gente começa a perceber da outra pessoa, e que essa energia é realmente assim detonadora, como que a gente
vai falar com a pessoa isso? Abrindo a boca e ponderando com diplomacia. Não tem outro jeito, tem que ponderar e falar as coisas na cara, não tem jeito. Outra coisa, quando é possível, o melhor que se faz é aquilo que se faz aí com a Ava, sabe? Chama-se acariação. Sim, mas a gente está... E aí falam 3 ao mesmo tempo, sempre ajuda. Mas quando é dito, tudo bem, mas quando a gente sente na energia da pessoa, aquela vingança silenciosa... Sei, não, mas a energia você faz a desassédio, você faz a desassimilação. Você não deixa aquilo entrar em você. Entendi. O problema é ela ficar ciente de que vocês sabem o que está acontecendo e estão procurando ajudá-la. Tá, entendi. Isso aqui é o sério. Viva a cariação. Quem é que está aí com o microfone? Tem mais alguém? Como é que nós estamos? Pessoa dessoma nessa condição, quando ela tinha esse padrão em vida e dessoma nessa condição, os amparadores conseguem fazer algum resgate não tem amparador. dela? Quando é assim, ela está cheia de assediador. Sim, eles ela vai tomam trabalhar conta dela. certo. E às vezes, a dessoma dela já foi provocada por assediadores. Tá, mas e quando ela já chegou, está lá na baratrosfera, há maneira dela ser resgatada e ser levada para algum lugar para iniciar isso é só na hora que chega num determinado ponto que está maduro. Enquanto ela estiver envolvida num processo muito grande, os afins se atraem. Ela fica com quem é da mesma laia dela. Então a tendência é que ela tenha várias vidas até conseguir... Ela nunca sabe. Às vezes ela não tem várias vidas, ela fica lá há séculos. Pensa bem nisso. E outra coisa, às vezes ela se sente bem daquele jeito. Vocês não ficam pensando que o povo todo na baratosfera está todo mundo só sofrendo, não. Tem gente que está dirigindo os que estão sofrendo, são líderes negativos. Eles gozam com aquilo. Gente, observa bem que tem livro que as pessoas escrevem sobre ódio. Gente, vocês não viram um dia desse uma mulher que escreveu aqui para mim, falando sobre ódio? Feliz da vida. Não, a gente precisa ter raiva dos outros. Outra coisa, nos Estados Unidos, olha bem como é que é o negócio quando tem, que eles permitem, quando vão fazer a execução de um criminoso na cadeira elétrica e permite que o povo vá lá. O povo vibra com o negócio. Quer dizer, existe bicho de tudo quanto é jeito. Aquilo que eu falei, os fuinhas da vida, você está entendendo? Está cheio ainda. É muita subhumanidade que nós temos na humanidade. Há muita reação de bicho entre nós. Se te cortar isso tudo. Agora aqui, como saber quem está no comando da TENEPS? Existe guia cego de alto nível? Não. Guia cego é cego, não tem. Alto nível quer dizer, ele é mais cego do que os outros. Sim, isso pode ser. Mas agora. Que bobagem é essa? Agora, como identificar? Todo amparador é um técnico em energia? Sim, não é só em energia, não. Quase sempre ele sabe também os processos de evolução, os problemas de convivialidade, a mega fraternidade. Eles são doutores no assunto. É amparador de função. Um guia cego pode supervisionar a TENEPS? Não, isso não é TENEPS. Isso é bobajada que tem por aí. Por exemplo, as religiões estão cheias de guia cego. E fazendo a consciência sentir todos os sinais da TENEPS avançada, não. Fazer sentir, pode sentir o diabo, mas o resultado não é a mesma coisa. Como esterilizações por todo o corpo, extrapolacionismo e outras rotinas que fazem parte da técnica. Não, isso aí pode ter em assédio, em terreiro, debaixo da ponte, no buraco, junto com bicho. Isso aí em qualquer lugar pode ter, em qualquer lugar que esteja alterado. Isso faz parte do processo da energia, não tem nada a ver com TENEPS. Faço TENEPS há 6 meses. O consumo após a técnica de doce e outras guloseimas termina com o tempo? Não, isso aí deve ser porque você precisa de analisar a sua dieta alimentar. Deve ter algum processo metabólico que a TENEPS está chamando a atenção. É bom você dar uma geral, faz um check-up. Esse negócio de comer doce depois sem parar, isso aí mostra que tem alguma fissura, algum processo orgânico sério.
Após a consciência estagnar, devido ao perfeccionismo, chegar à impacterapia, fazer a reestruturação pessoal, passar a ter lucidez relativa e ser mais autêntica com sua experiência, qual a sua avaliação, sabendo que há diversidade de temperamento e nível de entendimento? Aí, a melhor coisa que a pessoa faz é ir na Conscius, examinar a consciência terapia, e a consciência, no caso aí, a conscienciometria, a medida da consciência. Na Conscius, eles podem mostrar para ela, estudando o conscienciograma. Isso é o melhor que ela faz. E ela vai ver, então, nessa escala da evolução das consciências, se ela mudou de escala. Então, ela era Consréu, começou a virar Epicoa. Isso aí é fora de série, né? Epicom. Pode ver, tem que examinar. O que fazer para reverter o estado mental de uma criança de 11 anos que desenhou um plano para estuprar e matar uma coleguinha de sala? Ele tem tendência de belicismo em tudo que faz. É um aluno da minha namorada. Quais estratégias ela deve utilizar? Será que isso tem a ver com o verbete hoje? Bom, é uma bela piada essa sua pergunta. Agora, olha aqui. Primeira coisa que você tem que levar, leva essa criança imediatamente para psicólogos, para examinar com calma e ver o que quer que faz. Olha o nível disso. Aí, ó, é hora da psicologia cognitiva comportamental, de pegar essa criança e levar para lá. É o que a turma... Ah lá, aquela lá é especialista nisso. Ó. Olha, ela está lá. Ó. Sabe? Estela. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Estela? Não é o caso aí? Justo? Alô, alô. Hoje já tem técnica e tratamento especializado para esse tipo de criança que, assim, em pouco tempo, uns 3 meses, já dá para melhorar bastante. Agora, não pode deixar, senão a coisa cresce e passando, vai para drogas, criminalidade, pode entrar em coisas piores. É isso mesmo. Em 3 meses a pessoa pode melhorar. É possível que as experiências extrafísicas de Robert Monroe e de outros projetores famosos da história tenham tido efeitos imaginativos intensos? Olha, tudo tem efeito imaginativo. Agora, que tem lá as suas realidades, também tem. O negócio é saber quando e como. Aí existe aquele processo que nós chamamos de FM, que não é frequência modulada, não. Chama-se falsa memória. É preciso examinar o processo da falsa memória para a pessoa entender isso direito. Poderia esclarecer na parafatologia, página 65, segunda linha, a relação entre a autopensionização ilícita e a invalidez parapsíquica. O que nós queremos falar é o seguinte: uma pessoa que tem a pensionidade dela mórbida, patológica, doentia, enferma, desequilibrada, ela é uma inválida parapsíquica. Quer dizer, o parapsiquismo dela é de loucura. Então, ela é mutilada consciencialmente. Ela precisa sair disso, melhorar, preencher essa grande fissura da personalidade dela e do temperamento dela. E também na parafatologia, página 65, quarta linha, aprofundar a relação entre a autopensionização ilícita e os danos energéticos resultantes sobre a consciência. Isso é o que nós estamos falando aqui. O efeito físico, por exemplo. Uma pessoa começa a pensar mal. A energia, ela funciona. Qualquer um que mexa com o estado vibracional vai saber disso. Olha só o que acontece com o arco voltaico crânio-chacral. Você já pensou aquela energia do arco voltaico? A pessoa manda em cima da outra? Se a outra for frágil, for débil, for sem resistência, ela vai para a cama, piora a pessoa. Então, há muito assédio silencioso que ninguém viu. Tudo na base de processos de brigas da energia consciencial entre as consciências. Poderia esclarecer, com sua autopensionização lícita, o porquê a TENEPS supera a religião intrínseca na sociedade repleta de autoenganação? Olha, o processo da TENEPS é o seguinte: a religião existe para fazer o religare, quer dizer, religar a consciência de onde ela veio. Então, é assim que o povo da religião pensa.
Então eles pensam que todo mundo saiu de um local e vai para outro melhor. Agora, a TENEPS, ela é baseada justamente nesse processo, mas do ponto de vista concreto, batatófilo, quer dizer, bem evidente. Pelo seguinte, todo dia a pessoa trabalhando em favor dos outros, exteriorizando energia, junto com uma consciência, que é uma consciência extrafísica, que ela não é encarnada, ela é desencarnada. E ela é doutora no assunto, ela conhece o assunto. Então ela ajuda aquilo. Então a pessoa fazendo isso todo dia, o resto da vida, ela está nessa vida e ao mesmo tempo está na outra, de onde ela veio e para onde ela vai voltar. Então todo o processo intrínseco da religião, que é para manter a pessoa equilibrada, a TENEPS faz de uma maneira muito melhor do que qualquer tipo de religião, seita, de iniciação que tem por aí. Então o processo todo é examinar isso. É uma religião, então, no caso, que não é mais religião. É uma técnica intrínseca, íncita, dentro da vida da pessoa, a partir do holopensene dela, e para o resto da vida, enquanto ela estiver válida, lúcida, que possa fazer alguma coisa em favor das consciências. De modo que a situação é essa. Agora, o melhor é você ler com calma todos os capítulos do manual da TENEPS e comparar, fazer associação de ideias dos conceitos que tem no manual. Professor. Isso é o melhor. Vai ajudar mais. Pode falar. Você comentou da questão. Uma das técnicas para a gente superar a autopensinização ilícita seria colocar tudo para fora, a questão que desagrada, né? Não, a pessoa não deve. Quanto mais ela conserva, mais intoxicada, mais ela se prejudica. Ela tem que acabar com aquilo. Então, se ela desovar, ela vomitar, você está entendendo? O pus da consciência dela, ela melhora. É como se espremesse o carnicão, a cabeça de prego. Sim. Você está entendendo? O tumor. E quando, por exemplo, vai afetar de maneira ruim uma outra pessoa? O problema é dela saber fazer isso. Porque essa pessoa que está pensando mal, ela já deve estar fazendo mal em todo mundo que está em torno dela. Então, falar para ela, sempre você vai lucrar alguma coisa. Agora, o problema é saber falar, como falar, onde falar, de que modo falar, com qual testemunha. Tudo isso tem que ser visto. É a cariação. E a questão da diplomacia e paradiplomacia, porque às vezes assim, eu me confundo ainda um pouco com a questão de tem que ser diplomático, e daí você acaba violando um monte de coisa. A primeira coisa, se você tem dificuldade, você escreve no papel o que você vai falar. Agora, as palavras todas doces, sobremesa, não pode ser palavra braba. Então, palavra de sobremesa, suave, adequada, para você falar na hora. Agora, escreva quais as expressões, para você não perder também as estribeiras, porque senão você vai ficar igual a pessoa, piora tudo. Então, o processo todo aí é de pacificação, mas através da TARES, a tarefa do esclarecimento. Agora, até um certo ponto, pode ser uma impacto-terapia, desde que seja bem feito. Às vezes dá resultado. Agora, tem que se preparar. Uma coisa boa, às vezes, para ter, é uma caixinha de lenço de papel. Sabe? Às vezes é questão de também começar, né? Porque conforme você começa, você vai errando muito, mas também chega um equilíbrio. Não, tem que começar com calma, vai devagar, vai sondando, aparta. Quer dizer, vai apalpando a situação, vê como é que está. Não solta os blindados, quer dizer, você está entendendo? Vamos dizer, os tatuzões, ou aquele negócio que tem lá no Rio, aquele negócio que é o caveirão. Não vai soltar o caveirão em cima da pessoa, entendendo? Vai com calma. Nem a bicicleta você não pode julgar contra o transeunte. Professor, no ar aqui em cima, é o brucutu, não é? É o brucutu aquele que... O brucutu é o caveirão. Caveirão.
Pode falar, Cília. Um pouquinho sobre o incêndio que houve na escola do samba. E se eu sabe alguma coisa a mais, se com isso vai haver alguma mudança ou reurbanização naquele esquema todo lá? Aonde? Naquele incêndio na escola, na cidade do samba, no Rio. Ah, sim. Aquilo lá eu acho que até que custou demais a ter um incêndio grande, porque aquilo é uma bagunça. É só artista doido que está lá. Mas fazendo coisa até bonita. Pois é, mas aquilo pode ser sabotagem das outras escolas, é o que eu ia falar. Que isso já aconteceu antes. Mas agora, por exemplo, 3 escolas, perder tudo, está na cara que isso tem sabotagem. Como é que pegou tudo fogo de uma hora para outra? Esse fogo está muito contagioso demais. Isso aí é incêndio feito, está na cara, foi provocado, está na cara. Então é problema de briga de morro. Sabe como é que é? É briga de escola de samba. Isso tem muito no Rio de Janeiro. É mais um. Mas não tem... Agora, eu acho que está até demorando muito tempo que não tem um negócio grande desse assim, não é? Porque lá é possível. Porque é fácil de fazer o incêndio lá. Depois aquilo tudo altamente inflamado, os produtos que eles usam. É fácil, né? Não. E é assim, aqueles tudo misturado. Porque é tudo artista. E tudo empolgado. Não há racionalidade nisso aí. Então tudo pode acontecer. Pensa bem. Agora, tudo é um negócio de pensar, né? Agora, outra coisa que eu acho. Por que o incêndio só deu agora que eles estavam preparando os prestes? Menos de um mês antes do carnaval. Está na cara que isso aí foi feito. Agora, as escolas não vê os olheiros que tem, os espiões que tem lá dentro, está cheio. Tem de tudo. E outra coisa, às vezes quem faz isso não é homem, não. É mulher. A mulher não aparece tanto. Está entendendo? Ela vai lá, começa a sambar, ninguém vê, né? Não, ela é ótima no samba e tal. E fica só nisso, mete fogo. Eu não ponho a mão no fogo com essa turma de incêndio. Tudo é possível, entende? Valdo, eu aqui na sua frente. Em tecnologia, a gente pode considerar a técnica da glasnost? A técnica de quê? Da glasnost. Sim, é a transparência. Né? E em fatologia, a gente pode considerar a abstração como um dos fatores? Não, a distração não é tanto, não. Porque, geralmente a pessoa não é distraída. Ela faz tudo de casa pensado. Uma pessoa que pensa mal do outro durante 5 anos, ela não tem distração nenhuma, ela está muito consciente do que está fazendo. Por isso que é que dá a baratosfera. É o seca-pimenteira, né? É. Agora aqui. Tenho 17 anos, estou lendo o seu livro Nossa Evolução. Prefiro os livros a ver filmes ruins. Meus amigos estão curtindo com a minha cara, me chamando de CDF. Nem tanto por causa do livro, mas por não gostar de assistir filmes de terror. Não gosto. Acho de uma violência desnecessária e às vezes penso que o medo que sinto se deve ao fato da baratosfera ser a minha procedência. Ou será covardia de minha parte e tento enfrentar isso? Pode me ajudar? Não. Geralmente a pessoa que vê que os filmes de ações são todos eles, a maioria, 99% negativos, isso é um fato. Seja lá o que for que colocam nisso para tapear. É o filme que eu estava mostrando para ele. Mostra aí o filme, está aí? Vocês vão ver, aquele ali é só de ações, ação, ação, ação. Mas é uma besteirada sobre sonho e outras coisas. Olha lá, chama A Origem. Uma droga esse filme, para mim, minha opinião. Então ele queria ver o filme, eu passei para ele. Eu comprei porque o Java estava querendo que eu visse o filme para dar uma opinião. O Java nem apareceu hoje. Mas eu vi o filme, alguma coisa do filme, mas não aguentei. O filme é de morte. É uma besteirada esse filme. E 2 horas e meia de ação. Então veja, uma pessoa que é contra isso mostra que você tem alguma harmonia no seu pensamento. Você não está querendo violência.
Agora, seus colegas, a meninada que gosta disso, você manda eles fazer o Kung Fu deles e deixa para lá. Cuida dos livros que é melhor. Eu, na minha mocidade, eu era igual a você. Eu também não entrava em matéria de violência, nada disso. Eu não julgava futebol, nem nada. O professor poderia comentar sobre o processo que ocorre quando existe a autopensionização ilícita em relação a alguma pessoa e o compadrio energético e pensando que pode acontecer entre quem está pensionizando mal e os assediadores da outra pessoa? Sim, não. Aí forma aquilo que nós chamamos satélite dos assediadores. Lá pelas tantas, faz uma máfia extrafísica e piora tudo quanto é o ambiente das pessoas. Isso acontece nas piores famílias, né? É só pensar nisso. Não é nas melhores, não, nas piores famílias. Podemos conhecer o tipo de assediadores do outro a partir dos xenopensênios que nos chegam quando nos relacionamos? Sim. O ato de cortá-los imediatamente e partir para o éter desassédio, exteriorizando as melhores energias para o interlocutor é positivo, é lógico, é a única saída que tem. Pode ser considerado uma técnica? Não, é a técnica natural que tem, não tem outra. O simples fato de receber estes xenopensênios já pode ser considerado uma fissura da personalidade? Sim, ela não sabe fazer a autodefesa energética. Ela não sabe o que é assim e diz assim. Reparei que quando estou triste ou irritada, fico enjoada. Algumas vezes preciso ir até o hospital por causa da dor na área do estômago. Ah, sim, antigamente eles achavam que toda úlcera sempre existia devido ao processo de tensão da pessoa. Realmente, às vezes a pessoa, se ela tem uma tensão, um estresse muito grande, ela pega no locus menor resistência dela, quer dizer, o local de menor resistência que ela tem entre os órgãos e sistema. Se for estômago, é estômago. Se for, tem pessoa que não é estômago, é intestino. Então a pessoa sente uma coisa, ela tem que ir para o banheiro. Porque dá uma desinteria nela e com dor de barriga daquela brava mesmo, cólica intestinal. Tudo isso tem. E outra coisa, às vezes é uma cólica seca, não sai nada. É só a dor mesmo, mais nada. É cólica intestinal sem ter produto. Fiz vários exames, mas nenhum médico conseguiu descobrir o que tenho. Isso pode ser assédio? Não, autoassédio seu. Porque já instalo frequentemente o EV e consegui montar um ótimo campo aqui em casa. Não, a primeira coisa é que isso aí é um processo seu. Agora, deixa de ficar triste. Tristeza é doença. Isso leva a pessoa para distimia. Isso não é bom, não. Agora, se você já está usando o EV, aumenta o número de EVs e o tipo de energia e o que você pensioniza com o EV. Isso vai ajudar você, sem precisar de estar com dor na área do estômago. Houve uma situação na minha família em que existiu uma discussão muito intensa. Estavam acusando meu pai injustamente, eu o defendi, e já aconteceu outras vezes, mas dessa vez foi a gota d'água. Fiquei muito nervosa, falei coisas das quais me arrependi, porque entendo que eles não têm noção do que estão fazendo. Tentei me reaproximar dessas pessoas e esqueci o que fizeram, mesmo sabendo que ainda tem esse hábito. Não me perdoaram, me olham com ódio, viram a cara. Quando estou mais perceptivo, até passo mal. Chega a ficar difícil fazer o estado vibracional. O que mais posso fazer para defender minha família desses pensamentos maldosos e inúteis? Cai fora e leva seu pai com você. É uma saída. Agora, se é obrigado a ficar lá, perdoa todo mundo e faz doce de leite, leva manga madura. E outra coisa, tem uma técnica aqui em Foz para fazer a manga assada, que é a melhor coisa do mundo. Leva de presente para a turma. Eles xingam você e você dá a manga assada. É uma saída, é uma boa resposta para o processo. Agora, ó, defenda o papai. Se ele não tem culpa, se é inocente, é bom defender, faz parte do serviço. Vê o que você faz. Agora, explica também para o seu pai, para ele se defender.
Não é só você que deve defender. Se o negócio é com ele, ele também tem que colocar a boca no trombone, né? Falar alguma coisa. Como é que fica? Isso aí está mal contado, né? Quem é que está com o microfone aí? Tem mais gente? Como é que nós estamos? Agora nós estamos em cima do lance. Tá? Eu estava falando 1 minuto, bateu ali. Por favor, desliguem os celulares. Obrigada. Nós agora vamos para a autopensionização lícita.
senti muito um aporte de energia bem grande, assim, eu percebi em 2 movimentos assim mais intensos. Ele se repetiu. É como se fossem feitas 2 intervenções assim mais ostensivas de energia. Eu senti repercussões cardíacas, apesar de não ter taquicardia, mas uma sensação de vibração nessa região, mas não senti que fosse uma taquicardia. Na sequência, senti bastante o fronto e bastante energia vindo nessa direção. A sensação é que eu me afastava, inclusive, assim, devido a esse fluxo. Sensação de que foram tirados consciex, assim, que havia consciex na psicosfera e elas foram sendo retiradas, assim. Isso é mais uma intuição do que uma percepção. E estou me sentindo muito bem, assim, energia tranquila agora, né? Está se sentindo bem agora? Estou me sentindo bem. Agora, desde que vim para a tertúlia hoje, eu percebi uma mudança de ontem para hoje. Então, de certa forma, eu tive a intuição que eu poderia participar desse movimento aqui agora. Ser sorteado. Ser sorteado. O convidado, né? Tá certo. Tá bom. Foi isso. E você, como é que foi, Cida? Eu percebi um movimento energético intenso e esterilização e absorção mudaram assim, ao longo da prática. E percebi assim, paz, tranquilidade, sensação também de consciências próximas, movimentos mesmo. E foi muito bom, muito tranquilo. Está sentindo bem? Uhum. Então tá bom. E você, Valência? Assim que eu sentei aqui, eu senti a energia entrando no coronochakra, foi ostensivo. E a energosfera começou a tremer. Aí ficou junto com as batidas do coração, então ficou um batuque assim, sabe? Deu uma mexida geral. Depois eu senti vários movimentos energéticos. Os principais foram, descoincidência do paracérebro, né? Eu senti a cabeça oscilando e me puxando para o centro aqui. Senti também movimentos desse lado, como se eu tivesse consciência aqui, mexendo do meu lado esquerdo, e vários movimentos energéticos, passavam ondas geladas, depois... Você sentiu alguma coisa que estava esfriando mais? Esfriou, passavam ondas geladas aqui, de repente... Também sentiu, né? Era ostensivo isso. Lá pelas tantas parecia que nós estávamos numa nevasca. Veio uma onda assim forte. Que me gelou aqui, veio pelo lado direito, esquerdo e envolveu. É ectoplasmia mesmo, a gente notar direitinho o processo do fluxo dentro do campo. Como se fosse uma nevasca. Eu mesmo pensei em nevasca. Uma nevasca que limpou tudo, ficou tudo limpinho. Tudo, sabe, enxagou tudo. Não, mas nessa hora dá aquela sensação todo, de que você saiu daqui. Parece que não estava mais no intrafísico, né? Você vai embora, né? Você está sentindo bem agora, né? Então quer dizer que entre os mortos e feridos, todos se salvaram, né? Então tá. Muito bom. Obrigado, gente.
passou rápido demais. Olha, você estava querendo mais, né? Sim, estava querendo mais. Mas escuta, não é interessante. Quando eu sinto meu coração palpitar forte, eu tenho medo por causa da minha pressão, que normalmente está alta. É muito difícil encontrar um remédio que fique certinho, que ela fique normal. A impressão que eu tenho é que eles trabalharam o tempo todo essa questão do coração e da minha pressão. Porque era muito forte, essa batida aqui me dá medo, entende? Então aquilo ficou, ao mesmo tempo uma tranquilidade, então eu não estava sentindo nenhum mal-estar. E aí me ocorreu isso. Então, assistindo a questão, passou depois desse lado, parou, ficou só desse lado, depois voltou para os dois lados. Tá, agora tem uma outra história. Há um tempo atrás, a gente vinha para cá, nas quintas-feiras, e queria sentar aqui, né? Eu quero sentar lá. Um dia eu fiquei tão amolada que disse, a gente não quer assistir, não vou mais lá coisa nenhuma. Conversei com uma pessoa que veio aqui, e ela me contou as coisas que tinham acontecido com ela, eu fui para casa. Eu disse assim, Julieta, que história é essa? Não é assim. Tem pessoas lá que precisam muito mais que você, que estão na hora de ser assistidas, que você tem que ir lá para ajudar. E isso foi progressivo. Hoje foi o único dia que eu cheguei aqui tendo a certeza de que eu não seria assistida. Saí de casa assim, bom, eu estou indo lá para assistir, para pôr minha energia no processo. E pronto, desliguei, eu estava absolutamente tranquila. Eu acho que eles quiseram me mostrar justamente isso. O negócio é assistência, não tem jeito de querer fugir desse caminho. Puxar a orelha, né? Foi. O negócio foi isso que eu senti. Foi do lado esquerdo ou do lado direito? Pois é, foi isso que eu senti, ok? Mas e você, Dalva, como é que foi lá? Você está sentindo bem? Não, eu senti muito bem. Agora, eu não tive, assim, nada que me fizesse acanhamento de falar, entendeu? Porque eu senti que alguém dizia para mim que no momento eu estou pronta. Eu não sei se é carinho comigo ou se o que alterei. Você está se sentindo bem agora? Muito bem, muito bem. Isso é que interessa, é do campo que é instalado aqui de energia. Pois é. Para você, eles não falaram nada? Não, eu só trabalho aí no campo, eu fico muito envolvido, né? Às vezes eu não sei o que se quer. Tá certo. Tá certo? Agora, e você, como é que foi? Bom, eu pensei que eu poderia Você está muito tranquila. Eu estou quase desconhecendo você. É uma sensação muito boa. Você sabe que essa aqui é uma locomotiva, né? Ou melhor, avião a jato, né? Ou astronave. E ela está tão tranquila aí que eu estou até desconhecendo. É você mesma? A sensação é muito boa. Assim, Você está sentindo bem agora, né? Estou sentindo bem, o soma está totalmente assim relaxado. Mas eu senti durante o exercício bastante movimentação no frontochakra. Foi? E senti também essa questão que a Julieta falou. Não foi o cardiochakra, mas foi um batimento cardíaco diferenciado. Alguma coisa isso assim. É por causa do campo. Até o campo ele vai com fluxos. Sabe como é que é? Intermitente. Todo o trabalho aqui é feito assim com energia, por causa disso. Você sabe, essa moça, ela é hiperativa. É de alto nível de locomoção, de ação, de tudo. Ela pensa rápido, ela fala rápido, ela faz as coisas rápido. Então a gente vê ela toda assim. Foi bom ver vocês aí. As três juntas. Foi ótimo. A Dalva está bem. A aura de vocês está boa. Muitas graças. Obrigada. Valeu. Tá certo?
Mas e vocês por aqui? A galera, como é que está? Tudo bem? Todo mundo inteiro? Tudo bem, Laura? Então tá bom. Se a Laura está bem, todo mundo está bem. Ela é um termômetro, ela sabe, né? O que é que se passa, como é que estão as coisas. Agora, de modo geral, foi muito interessante a gente ver os ar-condicionados, os condicionadores de ar estão ligados. Mas mesmo assim, hoje a sensação de, vamos dizer, nevasca era impressionante aqui. Eu às vezes tenho muito essa sensação, quando eu faço a mega vaporização, que a gente vai ajudar alguém, que abaixa muito a temperatura e a gente nota direitinho essa diferença. Agora, é uma nevasca como se limpasse tudo. Tudo fica limpinho, tudo fica higienizado. Não tem mais sujeira, não tem nada. É assim que a gente sente. Agora, é muita energia que tem. Hoje, entre vocês, deve ter gente aí mais doadora de ectoplasmia. Se de ver o povo novo que está aí, pode ser que seja isso. Os 2 períodos de mega euforização, agora que está saindo a sensação de gelo mesmo até o joelho, que eu fiquei nas pernas, começou um pouco antes, eu percebi, aí observei os ar-condicionado. É justamente isso, é o que eu estou falando da nevasca. Como se estivesse congelando até o joelho. Assim. É assim mesmo. Só está saindo agora. O mais está todo mundo mais ou menos inteiro, né? Tudo jóia. Eu estou vendo que chegou gente nova, deve ser as energias dele, deve ter entrado desse. Chegou hoje? Não, aqui é ele aí, ó. Foi hoje que você chegou? É isso. Ele mexe com as coisas lá do Nordeste, das coisas. Processa a energia. Deve ser gente nova igual ele aí, deve ter dado alguma energia a mais. A Andréia também está aqui hoje. Isso também, a Estela está aí, isso tudo aí são doadores de energia. Valdo, como funciona o encaminhamento da ectoplasmia dos que ficamos aqui sentados para o trabalho da megaeuforização? Não, eles, muita ajuda que não atrapalha. Então o que eles fazem? Eles procuram equilibrar as pessoas, aquilo que pode. Sabe como é que é? Se a pessoa tem qualquer coisa que não está muito certinha, eles ficam absurdos. Isso faz parte, é assim que faz. Então sempre equilibra. Hoje aqui está muito equilibrado, desde o início. Eu percebi isso. As quinta-feiras aqui são doce de coco, é fácil trabalhar. Agora o campo tem muita energia lá pelas tantas, a gente nota, tem muita energia. É mesmo turbina para valer o processo que vem. Agora, hoje eu percebi claramente que tinha assistência de central extrafísica, etc. Tal, gente funcionando aí para valer. Por isso que dá essa sensação de nevasca. Mas não tem sempre central extrafísica? Às vezes, mas às vezes aquilo fica mais pronunciado. Você vê, fica óbvio, pega em você, envolve você. Hoje está desse jeito, a gente percebeu, bem claro. E é uma tranquilidade íntima muito grande, a pacificação que dá. Você está entendendo? Isso aí também é um fato, isso acontece. Agora, de modo geral, então, o problema nosso aí do assunto da autopensionização ilícita foi coroado com a pensionização lícita. Porque senão não teria conseguido fazer esse campo. Um campo desse, para a pessoa sentir bem, não pode ter ilicitude, não pode ter má intenção. A situação tem que ser boa, porque senão não funciona. Então a maior prova do processo aí é justamente isso. Que houve realmente pensamentos melhores que permitiram a instalação de um campo no nível desse. Agora, Mário, você que mexe com as 40 energias, como é que é?
40 tipos de energia, manobras de energia, como é que você se sente aí? Normalmente, quando o senhor começa o trabalho, dá um impacto bem significativo em todos nós aqui, principalmente em mim, né? E mantém um ritmo, né? Aquele processo de ritmo, doação de energia, você sente... um fluxo alternado. Parece que tem um motorzinho ali, né? É o motor. E isso aí se mantém. Aí para, interrompe, às vezes uma alteração ou outra, mas bem positiva, né? Para. Quando vem outra, a sensação já é outra, né? Quer dizer, embora tenha todo esse processo, mas já muda a configuração, já é outro campo, né? E embora seja semelhante ao anterior, mas sempre tem algo bem significativo. Características próprias. Às vezes tem disso, sim. É verdade. Professor, aqui, ó, no ar. Aqui no ar. Além desse processo de energia, essa ectoplasmia toda, o senhor percebeu no extrafísico algum grupo específico sendo assistido? Não, hoje eu não percebi, não. Eu estava muito envolvido com a nevasca. Eu estou totalmente dentro da nevasca. Agora, é uma nevasca positiva, não é essa de ficar tudo debaixo do gelo, carro, árvore, rua, casa. Não, estava me sentindo bem, mas muito envolvido com o negócio. Sabe? Eu senti tudo branco, limpinho, do jeito que eu gosto do meu banheiro, por exemplo, daquele jeito. É o máximo isso aqui. Nem sempre é assim, né? Entende? Agora, hoje foi mesmo vamos dizer, totalmente irrepreensível. Celso Brigadeiro, imagem almirante. Não, é mais imagem almirante, né? Por causa da nevasca. O negócio parecia tudo branquinho. A neve dominando tudo, sabe? Mas de maneira agradável, boa, positiva. É a vida. Agora, gente, de modo geral é isso. As nossas quinta-feiras, elas são alteradas por esse campo que a gente instala. Agora, sempre tem esses problemas da alteração e o modo de manifestar, né? Isso varia muito de acordo com as presenças das pessoas que estão aqui. De modo que, mais uma vez, nós temos essa experiência por aí. Você que observa tudo aí, etc., você acha que é bom a gente continuar com essa mega euforização nas quintas? Vale a pena? Que responsabilidade, hein? Pois é, mas se ela acha que deve continuar, a gente continua. Tá certo? Vocês estão de acordo? Vocês chancelam aí a conversa da Kátia, tá bom? Então tá. Tá bom. Quem manda é a Kátia, tá certo? Então os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 121 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 19 perguntas online, 42 votos presenciais e 7 votos online. Hoje teremos os recados da Valesca sobre o CIP em Foz do Iguaçu, o Loche sobre balanço existencial, a Neida pela reaprendência, a Thelma sobre o acoplamentário e o tenepsograma com a Laís. Antes com vocês, o Eduardo Martins sobre o programa Amigos da Enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. O nosso recado em relação ao jantar do dia 8 de março. Hoje nós estamos com 100 pessoas, 100 convites entregues. Lembrando que são 160 vagas para os Amigos da Enciclopédia. E nós vamos encerrar a entrega desses convites no dia 20 de fevereiro. Então hoje é dia 10, ainda tem mais 10 dias para quem não pegou o seu convite, pegar aqui no tertuliário com o professor Fernando Barbaresco e a professora Aniane Manfroy. Quem mora fora de Foz do Iguaçu, os teletertulianos que estão assistindo a tertúlia, precisam enviar um e-mail para amigos@enciclopediadaconscienciologia.org ou ligar aqui na recepção do CAEC para confirmar a sua presença. Lembrando que os recursos para esse jantar são recursos obtidos a partir do patrocínio de algumas empresas aqui de Foz do Iguaçu
que estão apoiando o primeiro encontro dos amigos da enciclopédia. Então a gente convida a todos aqueles que não são amigos da enciclopédia ou que não renovaram a sua inscrição para fazer a sua renovação, se tornarem amigos da enciclopédia e participarem então desse grande jantar que vai ser no dia 8 de março no Hotel Bourbon Cataratas aqui em Foz do Iguaçu. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Vim aqui para divulgar o CIP que vai acontecer agora em Foz do Iguaçu, no dia 14 de fevereiro. Ele começa. Vai ser segundas e quartas-feiras, das 19h30 às 22 horas. É o CIP, Curso Integrado de Projeciologia do IIPC. Então, vai ser na sala de aula do IIPC Centro, lá no edifício Foz Executive Center. E o telefone, para quem tiver interesse, é 2102-1448. Obrigada. Olá, pessoal. Gostaríamos de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá agora no período do Carnaval, do dia 5 a 8 de março. Ainda temos vagas e a proposta do curso é ajudar a pessoa a fazer um inventário da vida dela em relação aos seus acertos, erros, conquistas, realizações e pendências. E a partir daí, estabelecer um plano de ação para os próximos anos. O que ela pode fazer, que metas alcançar para melhorar os resultados, a performance na execução da sua programação existencial. Então convidamos a todos a participar aqui na Cognópolis, no CAEC, em Foz do Iguaçu. Ok? Obrigado. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los a participar da qualificação docente que vai acontecer de 11 a 13 de março, logo após o balanço, e é promovido pela Reaprendência. Esse curso, gente, é extensivo aos professores de Conscienciologia, atuantes e também professorandos, aqueles que têm interesse em qualificar a sua praxis parapedagógica. Esse curso oferece apenas 14 vagas, então nós lembramos a todos, quem tiver interesse, não deixe de realizar a sua inscrição. Para maiores informações, pelo site www.reaprendência.org ou ainda pelo telefone 45 3525 2652. Estão todos convidados. Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar o curso acoplamentário que acontece dos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, daqui uma semana e meia. Ele acontece aqui no CAEC e o tema dessa vez será ectoplasmia. Os EPICONs responsáveis serão o professor Frederico Gannen e o professor Moacir Gonçalves. Lembrando que o acoplamentário é um curso sem pré-requisitos a todos os interessados no desenvolvimento parapsíquico. Inscrições e mais informações no CAEC no telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu venho convidar para o curso Tenepsograma com o EPICON Mário Oliveira. Esse curso, ele objetiva facilitar ao tenepsista a análise da tarefa energética pessoal diária, com foco na melhoria da assistência prestada. E para os não tenepsistas, é uma oportunidade de aprofundamento no tema da TENEPS, além de auxiliar os interessados a planejar o início dessa tarefa. O curso tem duração de 2 dias, com conteúdo teórico abordando questões pertinentes à metodologia do inventário da TENEPS e prático com técnicas energéticas assistenciais e debates. O curso ocorrerá no dia 26 e 27 de fevereiro no Auditório do Discernimento. E as inscrições podem ser feitas diretamente na sede do IPC, no Discernimento, ou pelo telefone 45 2102 1448. Esperamos a todos. Muito obrigada. Para amanhã teremos o verbete Princípio da Verpom, eleito com 19 votos, a especialidade Principiologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.